Olá, vamos começar o curso de ResMat 2 fazendo algumas breves considerações ou revisões a respeito de resistência dos materiais 1. Vamos falar principalmente nessa revisão de vigas, visto que a parte de torção de eixos e tração de barras nós deixaremos um pouco mais para frente. E vamos começar olhando para os eixos e convenções quando se trata do estudo de uma viga. Nós consideramos x a direção horizontal e y a direção vertical. X começa do ponto mais à esquerda, de onde a gente começa a considerar a viga, e Y a partir de uma linha que chamamos de linha neutra. Mais à frente, lembraremos como que se calcula linha neutra numa viga. Note que essa viga está sujeita a um carregamento Q, que pode ser expresso em Newton por metro, o que significa que se a gente integrar Q ao longo de toda a viga, nós obtemos a força total atuante na viga em razão desse carregamento. Se a gente cortar um pedacinho da nossa viga, como indica essas linhas verticais em rosa, nós observamos que o carregamento fica praticamente constante, desde que essa seção seja muito pequena. E aqui nós indicamos as direções positivas, que correspondem a um carregamento apontando para cima, um esforço cortante, cuja força aplicada à esquerda aponta para cima e aplicada à direita aponta para baixo. E que o momento fletor à esquerda está no sentido horário e à direita no sentido anti-horário. Note que isso aqui é uma convenção, estamos estabelecendo isso a priori, e essa vai ser a convenção principal que a gente vai utilizar durante o curso. Nesse exemplo aqui, podemos observar que quando aplicamos uma força, que é representada em verde na viga, é como se nesse plano em roxo a força quisesse cortar a viga na direção que está apontada. Claro que os problemas que estudaremos não envolverão um corte de uma viga, mas aqui é só para mera visualização. Quando empurramos o lado direito para baixo, o lado direito puxa o lado esquerdo para baixo. Ou seja, a força interna atuante sobre a parte esquerda aponta para baixo. Mas note que estamos aplicando essa força no lado direito dessa primeira parte da viga. Então, conforme olhamos aqui nesse diagrama, esse esforço cortante corresponde ao esforço cortante positivo. O mesmo pode ser observado olhando o lado direito da viga, que no seu lado esquerdo tem uma força apontando para cima, o que também corrobora com esse diagrama, portanto temos um esforço cortante positivo. Note que se aplicarmos a mesma análise para esse lado, notaremos que esse esforço cortante é negativo. Quando consideramos uma barra em flexão, se o momento que flexiona essa barra faz ela sorrir, nós dizemos que o momento fletor dessa barra é positivo. Enquanto que quando ela tende a ficar triste, né, quando ela fica com esse formatinho de boca triste, nós temos um momento fletor negativo. Vamos tratar agora das equações diferenciais de equilíbrio. Vamos copiar essa imagem e considerar que para um pequeno datax teremos uma pequena variação de momento fletor ao longo da viga, bem como uma pequena variação no esforço cortante. Podemos então aplicar as equações de equilíbrio, considerando que a somatória de forças na direção y é zero e considerando que a somatória de momentos na direção z é zero. Temos, portanto, que Vy menos Vy mais ΔY mais a integral de Q, ou seja, Q vezes ΔX, é igual a zero. E que, portanto, ΔVy é igual a Q ΔX. Se considerarmos que ΔX é muito, muito pequeno, tendendo a um dx infinitesimal, nós obtemos a relação dVy igual a Q dx, ou seja, a derivada do momento fletor em relação a x é igual ao carregamento. Ou, olhando por outro ponto de vista, poderíamos considerar que a integral do carregamento nos dá o momento fletor em função de x. Agora, fazendo a somatória dos momentos na direção z, vamos considerar o momento em relação a esse pontinho branco que está apresentado aqui na figura. Vamos considerar como positivo o sentido anti-horário. Então, mz mais ΔMz menos mz menos Vy ΔX, já que estamos calculando o momento, né? Vy vezes o braço ΔX, menos Q ΔX multiplicado por ΔX sobre 2. Vamos considerar a metade da posição, visto que, em média, a força atua no meio dessa porção cortada. Note que se a gente considerar um ΔX tendendo a dx, teremos um ΔV tendendo a dV,
e um Δx ao quadrado tendendo a zero. E um número pequenininho vezes um número pequenininho dá um número quase irrelevante, certo? E quando Δx tende a dx, podemos considerar que Δx ao quadrado tende a zero. Temos, portanto, dmz menos vy dx igual a zero. E, finalmente, a derivada do momento fletor em relação a x é igual ao momento cortante. Ou, se integrarmos o momento cortante, ao longo da viga teremos o momento fletor. Ou ainda, se integrarmos o carregamento duas vezes, obteremos o momento fletor.